Boa noite, bom dia ou boa tarde, a paz do Senhor. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo ao nosso sistema Benedictus de comunicação. Aqui a Rádio Benedictus, ao vivo em cores, também live aqui no Facebook e gravando para o YouTube em HD, para que amanhã esteja já publicado com muito carinho, com muita propriedade. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, são 22 horas e 4 em Fortaleza, com temperatura de 32 graus aproximadamente. E você comigo, que alegria, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, em procura da palavra de Deus. Eu fico muito feliz, muito honrado com a sua presença e desde já o nosso muito obrigado, meu muito obrigado. Nós vamos terminar o capítulo 19 de Mateus, beleza? Eu falei 19 de Mateus. É isso que você está me ouvindo, isso é só alegria. Então, do verso 16 ao verso 30, o tema é dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Farei algumas ponderações rápidas. A primeira é dinheiro ou salvação, não é? 2, é possível ter as duas coisas? 3, afinal, por que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, não é? E 4, por que o Evangelho ultimamente virou, sim, lamentavelmente, virou uma espécie de moeda de troca, especialmente depois que surgiu na Terra Brasilis, essa famigerada e falsíssima teologia da prosperidade, que lamentavelmente veio disfarçada, embutida, não é? Como diria um velho ministro, no bojo de outras falsíssimas teologias e que, lamentavelmente, na Terra Brasilis, em se plantando tudo dá, para dizer o velho caminho, e o povo de Deus, por não ter ainda o discernimento, o conhecimento que necessita, este povo absorve com muita facilidade, vai se embrenhando e vai se enganando e vai sendo gatunado, este povo, por esses falsíssimos que aparecem aí com muita frequência nas TVs verde e amarelo, nas TVs verdes e amarelo, beleza? Muito bem, então antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu queria trazer à memória nossa de cada dia o que acontece com gente que só pensa em dinheiro, não é? Tem uma frase que eu falei aqui na rádio há pouco e repito para você. Tem uma frase de um humorista local, que é o Falcão, né, que dizia o seguinte: dinheiro não é tudo, mas é 100%. Será que é verdade isso? Será que atende realmente a tudo? Você não pode perder, fique comigo. E se puder, já telefone para alguém, para um parente seu, aderente, para ouvir a palavra de Deus. Mas vamos lá. Gente boa, nesse processo todo que está ainda sendo realizado da Lava Jato, né, que alguém já falou que é um ponto de inflexão na justiça brasileira, e começou lá de baixo, na primeira instância, e vem subindo até chegar ao STF, 7 bilionários, falei 7 bilionários foram afetados pela Lava Jato. Eu vou repetir para você, 7 bilionários foram afetados com esse processo da Lava Jato. Alguém poderia perguntar, mas pastor, desde quando um bilionário é afetado? Olha, a rigor não é afetado na medida em que ele continua em liberdade. Mas quando ele perde a liberdade, aí o bicho pega. Eu vou citar aqui apenas alguns para a nossa memória ser ativada. Eu estou no site da revista Época e falo o seguinte: há 31 brasileiros, havia agora muito mais, que é do ano passado ainda, de março, há 31 brasileiros na lista global de bilionários de 2016, feita pela revista americana Forbes, muito famosa, né? 7 desses brasileiros foram afetados pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Ou foram investigados, ou têm participação nas empresas investigadas. Seus patrimônios somados chegam à quantia fabulosa, vultosa, de 28,8 bilhões de dólares. Dólares, que é dinheiro de gente, não real, que é dinheiro de pobre. Um deles é o André Esteves, para quem se lembra, está a par em dia com as notícias.
André Esteves foi fundador do Banco BTG Pactual, não é? Não era um banco popular, era só um banco para aplicações e investimentos e etc. e tal, com todo o significado da palavra aplicações. Então, o André Esteves cumpriu, penso que ainda está, ou deve ter saído, não sei agora, mas ele esteve preso. Prisão domiciliar desde dezembro do ano passado, não é? Depois de ter passado quase um mês preso na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, acusado de tentar interferir nas investigações, André Esteves está afastado do controle do banco, mas continua como acionista e com patrimônio de 1,6 bilhão de reais. 1,6 bilhões, aqui está errado o termo. Ele despencou muitas posições. Vamos lá, um outro, pouca gente conhece, talvez, Carlos Sanches. Eu falei Carlos Sanches, que é, na verdade, o laboratório farmacêutico EMS. Esse laboratório que tinha o fantástico, há 2 semanas, que detona. Esses laboratórios aí, na verdade, que produzem os genéricos, com formulações, com percentuais abaixo do indicado. Este país é uma piada pronta em muitas coisas, principalmente na questão de produção de remédios. Eles diminuem, olha só que coisa mais cretina, diminuem o percentual do princípio ativo, do composto químico ativo, que vai realmente fazer efeito, diminui e aumenta o preço. É ou não é? Sensacional, Brasil. Então, o Carlos Sanches, do laboratório farmacêutico MS, também foi investigado pela Polícia Federal, tá certo? Porque a empresinha dele repassou dinheiro para a JB Assessoria e Comunicação e Consultoria do José Disseu. O negócio aqui realmente é... Vamos lá, outro então, outros bilionários. Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, Renata de Camargo Nascimento e Rossana Camargo de Arruda Botelho, todas elas da família Camargo Correia, esses pobretões que achavam que jamais seriam investigados, jamais seriam presos, e foram, porque a Lava Jato, de fato, está pegando essa gente toda. Vamos ao outro. Walter Faria, dono da Petrópolis, cervejaria que fabrica a Itaipava. Então, foi acusado pelo Ministério Público Federal de possuir uma conta na Suíça em que recebeu dinheiro de propina. O empresário aparece na lista da Forbes com 2,6 bilhões de dólares. Para quem chegou agora, o tema de hoje é Dinheiro Não É Tudo. Mateus, capítulo 19, verso 16 ao verso 30. Essa gente toda aqui que está sendo investigada, grande parte deles já preso, especialmente este último chamado Marcelo Odebrecht. Não é? Marcelo Odebrecht. Agora até o próprio pai dele foi incluído e está sendo, se não processado, ao menos ouvido pela Polícia Federal. Pastor da minha alma, onde o Senhor quer chegar? Eu já cheguei e você nem percebeu. Que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Pensa-se que todas as pessoas têm um valor. Têm um valor de compra. Não é? Aqui no Ceará, no velho Ceará de guerra, ainda existem desembargadores que foram, imaginem vocês, processados pela sua própria corregedoria porque estavam macomunados com a bandidagem. Ou seja, a corrupção brasileira é de longa data, tem uma trajetória, eu diria, milenar, desde que Cabral surgiu aqui nas terras baianas. Não é? De modo que é de difícil extirpação. Mas, repito sem medo de errar, a Lava Jato vem como uma espécie de bafo, sopro, alento de possibilidade de que haja mais justiça ou, no dizer de alguns, menos corrupção. Repita a pergunta. Dinheiro é realmente tudo? Agora vamos ao texto bíblico. Mateus 19 diz assim, a partir do verso 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom?
Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais são esses mandamentos? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Perdão, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vamos em frente, meus amigos. Versículo 23. Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles um olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas, para Deus, tudo é possível. Então lhe falou Pedro, velho Pedro sempre na vanguarda das coisas, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu a Pedro, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, bendito seja o Eterno por isso. Vós que me seguistes, quando na regeneração, vamos explicar isso aqui, fiquem tranquilos, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, aqui está em parênteses, não é? Em colchetes, digo melhor, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O bicho vai pegar. Então prestem bem atenção, a partir do verso 16. Voltemos ao princípio de tudo. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Analisemos ponto a ponto. Lá em Marcos 10 e Lucas 18, você tem esta mesma passagem aqui muito bem explicada também, né? São passagens paralelas. Este jovem, ele vem correndo a Jesus e detalhe, ele se prostra, ele se ajoelha em reconhecimento de que estava, sim, diante de alguém muito importante, de um rabino, de um rabone, e alguém que merecia respeito, admiração e muita reverência. Quando ele diz, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Na outra passagem, ele chama de bom mestre, não é? Então Jesus responde a ele, por que me perguntas acerca do que é bom? Por que me chamas bom? Só existe um. Só existe um que é bom. Agora veja, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas como assim entrar na vida? Por acaso, Jesus estava ali falando para um defunto, para alguém morto? Não. Ele era jovem e, sobretudo, riquíssimo. Então, esta expressão, se queres entrar na vida, deve ter algo para além desta superficialidade. Expliquemos, pois, porque na realidade, naquele tempo, pensava-se que a riqueza era uma prova cabal de favor divino. Pensava-se que a riqueza era prova incontestável de que aquela pessoa era de Deus.
e, portanto, merecia todo respeito e obediência. Aliás, este pensamento graçava, ele era, na verdade, dominante em todo o mundo antigo, especialmente o mundo médio-oriental. Quando o nosso bom Senhor diz, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, o rapaz pergunta, e quais são? E quais são os mandamentos? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem replica, observa, responde, dizendo, olha, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Estamos, na verdade, na vigência total e absoluta dos 10 mandamentos. E este jovem aqui estava, na realidade, plenamente convencido de que tinha cumprido os 10 mandamentos. Olha que soberba, olha que prepotência, olha que arrogância, olha que tomada de presunção. Jesus disse que a salvação resulta na obediência de mandamentos? Não. A salvação não resultava, como não resulta, na obediência estricta ou restrita aos 10 mandamentos. Mas esta visão, este pensamento, repito para quem está chegando agora, existia naquele tempo. Se Jesus tivesse ficado somente neste texto aqui, daria impressão para nós hoje que há de se observar os 10 mandamentos ipsis literis, e se você violar um deles, você está ferrado, em bom português cearenseis, ferrado, e vai para o quinto dos infernos. Mas a questão não é essa. O nosso bom Senhor fala de obediência de coração, obediência do interior, de dentro para fora, do interior para o exterior, do que é mais sagrado, que é o seu coração, que é a sua vida, que é a sua alma, e não o seu bolso, mão de vaca, muitas vezes, miserável que és. Você me compreende, sim ou não? O jovem replica e diz, olha, eu tenho observado isso tudo há muito e muito tempo, portanto, eu sou digno, não está aqui, mas deve ter havido algo parecido, de ser, na verdade, merecedor da vida eterna. Meu Deus do céu! E aí o nosso bom Senhor dá uma, vou falar em cearenseis, dá uma facada, bem na jugular. O nosso bom Senhor coloca este jovenzinho em xeque-mate. O nosso bom Senhor diz, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Você me compreende? Um momentinho, por favor. Desde quando alguém poderia ser perfeito em vida? Desde quando alguém poderia ter a presunção de ser perfeito diante de Jesus Cristo? Ele sim, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, detentor e transportador e vivenciador de duas naturezas, a divina e a humana. Você me compreende, sim ou não? E, no entanto, nosso bom Senhor diz, se queres ser perfeito, vai, vende o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Trocando em miúdos, o que nosso bom Senhor quer fazer é que Ele tire os olhos, tire o coração, tire a visão, tire o espírito e a alma dele incrustados todos nos tesouros desta terra, onde vem ladrões e roubam, e a traça vem e corrói tudo. O que o Senhor queria dizer para ele, disse com muita propriedade, é que ele jamais poderia continuar se pautando, confiando inteiramente e integralmente no dinheiro dele. Que coisa louca, não? Mas curioso ainda mais é saber que um jovem
tinha tantas propriedades. Ora, 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 o texto não nos diz com muita clareza de onde este jovem tirou a sua riqueza. Imaginemos que tenha sido herança. Imaginemos. Por quê? Porque não era comum jovens ter riquezas naquele tempo. Se captou a mensagem? Não. Então veja. Sabe, jovenzinho, você está muito arrogante, muito prepotente. Você vai ter que vender os seus bens. E, detalhe, não é vender bens e colocar no banco, não. É vender os bens e dar o dinheiro aos pobres. É fazer, de fato, uma assistência social de verdade e não de boca. Isso me remete a muita gente hoje em dia, inclusive grandes igrejas. Falo aqui já para quem é crente em Jesus, riquíssimos, milionários ministérios, muito mais preocupados em aumentar o número de suas igrejas do que, na verdade, cooperar, exercer o amor, os cuidados sociais na prática. Você me compreende, sim ou não? Este jovem aqui representa muito mais do que ele próprio, muito mais do que a família dele, muito mais do que a sua própria riqueza. Representa todos nós que achamos que o dinheiro vai solucionar tudo. Agora, não sejamos hipócritas, pelo amor de Deus. É evidente que o dinheiro atende a muita, muita, muita coisa. Ele pode até mesmo prolongar a vida em razão dos atendimentos médicos de qualidade. Observe que no Brasil, na terra Brasília, os ricaços da vida se tratam no Sírio-Libanês, em São Paulo, ou no Albert Einstein. Sim ou não? E curioso que alguns deles, alguns não, muitos políticos, não é, que um dia foram pobres, paupérrimos, e hoje estão milionários, liguem os fios. O dinheiro realmente muda muita coisa. Muda até o caráter. É uma desgraça, é uma tristeza, mas é a mais pura verdade, você me entende? Voltemos ao texto. Jovem, se você quiser ser perfeito, se você quiser, perdão, na verdade, demonstrar que entendeu a minha mensagem, que captou a mensagem, que a introjetou em sua alma, em seu coração, em seu espírito, então, vendo o que você tem, dê aos pobres, venha e siga-me. Um checkmate. Sabe vocês qual foi a reação do jovem? O jovem ouviu a palavra e retirou-se muito triste. Retirou-se muito triste, por quê? Porque era dono de muitas propriedades. Não era apenas uma, perdão, uma propriedade, era muitas propriedades. Neste momento, então, Jesus se vira para os seus discípulos e diz o seguinte, que até hoje nos espanta: em verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao longo dos séculos, se não milênios, vem se questionando que comparação interessante, não é? Alguns afirmam que era uma analogia, que havia portões, especialmente um portão pequeno perto de um portão grande lá nos muros de Jerusalém, que até para um homem passar, ele passava com dificuldade, quanto mais um camelo. O camelo não poderia passar por aquele portão. Então Jesus usou o camelo, que era bastante conhecido de todos, numa tipologia, numa analogia, numa comparação de que, assim como um camelo não pode passar por um buraquinho, por uma portinha estreita, muito mais um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza lhe sobe a cabeça e o transforma em alguém soberbo, arrogante, prepotente, e que acha que pode comprar você, a sua consciência,
a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser. Sabe de uma coisa? Na Terra Brasilis há ainda aquela velha expressão: você sabe com quem está falando? Quando eu era muito jovem, um dia eu fui jovem, acredite em mim, alguém me disse isso e eu me tremi todo na base. Me tremi todo, sim, me tremi. De medo. Achava que ele era alguém muito importante. Hoje, se alguém me disser isso, ele vai ter uma resposta bem legal, bem à altura. Acredita em mim. Sim, educada, mas contundente. Quando o nosso bom Senhor disse isso, os discípulos ficaram maravilhados e disseram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? É curioso, não é? É porque eles, sendo pobres, não havia nenhum discípulo rico, nenhum apóstolo rico, estão preocupados com a salvação de um rico. Para fins de pura argumentação, imaginemos que sim, eles estavam de fato preocupados com isso. Então, Jesus fita neles o olhar e diz: isto é impossível aos homens. Ou seja, é impossível que os homens que são milionários, bilionários, arqui-multibilionários, eu costumo brincar chamando de quack-multibilionários, é impossível que eles cheguem aos céus baseados, fundamentados, confiantes no seu dinheiro. Ora, pelo amor de Deus! E certa vez, em outro vídeo aqui, eu até expliquei para vocês como é que funciona o dinheiro, não é? Para quem chegou agora, obrigado à senhora Aida Rocha conosco, Sérgio Rocha, pastor em Manaus, e muita gente boa também aqui pela nossa Rádio Benedictus. Para quem perdeu, eu vou repetir, é tão simples, mas tão interessante essa comparação, né? Simplíssima. Vamos lá então. Rapidamente aqui. Atenção, cameraman. Hello, produção. O que temos aqui? Uma cédulazinha de R$5. R$5. Deus seja louvado. Amém. Que bom. R$5. O que temos aqui? Temos um cisne. Que alegria. Um cisne. Ora, esse dinheiro aqui, você imprime R$5 nele, na verdade? Imprime 2, imprime 10, imprime 20, 50 e 100. O que é o dinheiro? Apenas uma criação interessantíssima, criativa, muito interessante dos homens. E o que ele vale? Ele vale o que eu escrevi nele, que foi impresso na Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro. Ele vem de lá. Hello, Rio de Janeiro. Que alegria. Obrigado. Então, veja, o dinheiro é uma criação. É uma criação genial humana. Vale quando está escrito, o papel é o mesmo. Agora, se nós confiarmos que vamos entrar nos céus por ele, estamos ferradíssimos e não vamos chegar lá. Uma de nossas ponderações hoje é: posso ter ao mesmo tempo salvação e dinheiro? Sim. Sim e não. Sim, se você vê-lo, se você vê o dinheiro como algo que é bênção do Senhor, mas não necessariamente obrigatório, compulsivo ou compulsório a você, porque você é filho de Deus. Pelo amor de Deus, todos os apóstolos eram pobres. Toda a igreja cristã nascente lá em Atos é uma igreja feita de pobres. O que não quer dizer que a igreja seja feita só para pobres. Por favor, não me interpretem mal. Há uma distinção clara entre pobreza e miséria. Miséria é abaixo do razoável. Miséria é uma coisa inominável. Miséria é do cão. Pobreza, não. Então, o nosso bom Senhor não tem a menor obrigação, nunca teve, de nos dar riquezas. A nossa maior riqueza é a salvação que nós temos. Se Ele quiser, Ele pode nos fazer prosperar, nos ajudar no nosso trabalho. Não há nada de mal em prosperar e nada de mal em ser rico. Nada de mal. Todavia, eu não posso crer que, porque eu sou crente, eu serei agora próspero. Para quem chegou agora, a prosperidade, a abundância,
não estão na quantidade de dinheiros no plural que nós temos, e sim na riqueza espiritual que nós temos. É no que nós somos, não no que nós temos. Analisem, reflitam, vejam. Todos os profetas do Antigo Testamento, com exceção de uns poucos, dos patriarcas, Abraão, não é verdade? Isaac, Jacó, todos aqueles patriarcas que alguns foram realmente riquíssimos, Davi também e outros, mas não é a regra, ou não foram a regra. Analisemos com muito cuidado isso, para não acharmos que vamos ser prósperos ou podemos colocar o Senhor no canto da parede e obrigá-lo a nos abençoar. Isso não existe, isso é heresia. Por isso, essa teologia falsíssima que até hoje graça no Brasil, chamada teologia da prosperidade, é uma furada total. Não tem base bíblica para isso. Não tem. Repito. Deus pode nos abençoar? Pode. Deus pode nos fazer prosperar? Pode. Com o nosso trabalho, com a bênção dele, tudo isso pode acontecer? Pode. Mas ele não está jamais obrigado a nos fazer prosperar pelo simples fato de acharmos que ele deve. Porque, afinal de contas, somos filhos do rei. Para com isso. Uma boa leitura bíblica, uma análise contextual, textual e contextual, você perceberá que a coisa é muito diferente do que a maioria pensa e alguns pregam. Vamos para o final. Então, o velho Pedro na vanguarda, sempre perguntando as coisas, né? Ele diz assim: Senhor, então nós deixamos tudo e te seguimos. Que será por de nós? É legítima a pergunta de Pedro. Afinal, ele deixou toda a sua casa. Ele deixou a sua casa, deixou a sua família. E era legítimo que ele quisesse saber o porquê das coisas. Eu quero aproveitar aqui e saudar com muito carinho o nosso amigo Christoph Brana, que nos lembra Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 12. Sim, é verdade. É verdade. Christoph usa-se muito este versículo na tentativa de legitimar a teologia da prosperidade. Não é verdade, perdoe-me. Analise lá o Novo Testamento, que é a nossa referência, e não o Antigo, em muitas questões, e veremos que a nossa prosperidade não tem a ver necessariamente com ter, e sim com o ser. Repito, seremos sempre abençoados por Deus, quer em grande monta, quer em pequena monta. Perfeito? Mas temos que ter muito cuidado para não acharmos que vamos ser milionários. A prosperidade, ela não necessariamente é entendida, contada, analisada e fundamentada em quantidades de bens. Mas vamos em frente, porque Deus é nosso Pai. Então vejam, o nosso velho Pedro pergunta: eis que nós tudo deixamos e seguimos, a ti que será por de nós? Então Jesus, para acalmar o coração dele, não é? Para acalmar o coração dos outros discípulos e apóstolos que tinham deixado suas casas, famílias, barcos, coletoria, né? E tantas coisas para seguirem a Jesus, ele diz: olha, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, pastor, o que quer dizer isso? Ouçam com atenção. Alguns entendem que esse termo de regeneração diz respeito à época da igreja na qual os apóstolos exerceriam autoridade espiritual e proclamariam o evangelho que proporciona a regeneração e o novo nascimento. Tito 3, 2 de Pedro 3. Essa é uma interpretação. 2, segunda interpretação. Outros creem que se refira ao final dos tempos, quando os céus e a terra serão regenerados. Romanos capítulo 8,
E Apocalipse capítulo 21. De acordo com esta segunda alternativa, concepção e compreensão, os apóstolos receberão honra e responsabilidade especiais quando ocorrer o juízo final de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Volta ao versículo 26. Em verdade, verso 28, perdão. Vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Que coisa fantástica, não? Para julgar as 12 tribos de Israel, as tribos do norte. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher, entre colchetes aqui está, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Amém? Por isso. E herdará a vida eterna. Esta é a maior herança, é a maior prosperidade, é o maior bem. Deus não nos quer na miséria em absoluto. Miséria realmente é degradante, é inumana. Não faz sentido. Ok? Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Como é que é isso, pastor? Muitos primeiros serão últimos. Muita gente que acha que por ter alguma coisa, né? E aqui vale para grandes figuras religiosas que acham que por serem e terem, serão os primeiros. A Bíblia pensa diferente, meus queridos amigos e irmãos. E os últimos serão primeiros. Aquelas figuras, aqueles irmãos mais humildes, aqueles irmãos mais pobres, aquelas pessoas que não estão em evidência, não são chamadas, não têm seus nomes em placas de prata ou ouro ou metal nas inaugurações. Aquelas pessoas que aparentemente são de menor valor, importância, significância em qualquer comunidade, são essas pessoas, últimas ao nosso julgar, que serão recebidas por Deus em primeiríssimo lugar. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel capítulo 16, não é? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração da gente, as intenções. Quando no Novo Testamento está escrito que o nosso bom Senhor diz assim, olha, aquele que olhar para a mulher com segundas e terceiras e quartas intenções, estou parafraseando, aquele que olhar para a mulher com intenções no seu coração, intenções lascivas, o nosso bom Senhor diz, já adulterou com ela. Já pecou o infeliz do cão. Porque no Antigo Testamento, o adultério, para se configurar, era necessário que fossem os dois pombinhos pegos em flagrante. E ali seriam os dois apedrejados. Mas o nosso bom Senhor pensa diferente. Ele fala assim, se você olhou para alguém com intenções lascivas no coração, você já adulterou com ela ou com ele. Percebe o que eu digo, sim ou não? Portanto, fique bem claro. Dinheiro não é tudo. 2, nós cristãos não temos absolutamente da parte do Senhor nenhuma garantia de que todos seremos ricos. Todos seremos prósperos no sentido pecuniário. O que nós temos do Senhor é que, sim, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar, Ele vai prover, Ele vai dar, conceder. Tudo aquilo segundo a nossa necessidade, segundo o seu imenso amor e misericórdia. O que não quer dizer que nós tenhamos que dizer a Ele o que Ele deve fazer, quando fazer, como fazer e quanto nos conceder. Jamais teremos o direito, como barro que somos, de declarar, exigir do oleiro
que ele me faça ou me traga algum tipo de benefício, qualquer que seja ele. Você me compreende, sim ou não? Portanto, que fique isso bem claro. A igreja do Senhor está na terra como testemunha viva do amor de Jesus Cristo para uma vida simples. Simplicidade. Singeleza. Humildade. O que não quer dizer uma vida miserável. Amém? Muito bem, eu penso que, de alguma forma, talvez em detalhes ou a gente acabou por responder as perguntas das nossas ponderações de hoje. Primeira, dinheiro ou salvação? Alguém dirá que tal duas coisas? Amém, se Deus quiser. Detalhe, se Deus quiser. Pelo amor de Deus, não se usa mais a expressão se Deus quiser. Agora, eu quero, eu declaro, eu profetizo. Olha, vai te catar e vai ler a Bíblia Sagrada. Você não profetiza nada no sentido de querer impingir a sua opinião nas coisas. E você não decreta nada. Quem decreta é Jesus Cristo de Nazaré. Se você for crente, se você for de fato cristão, você roga, suplica, pede, implora, se ajoelha. E se ele quiser, ele poderá ajudar a você e a mim. Está claro isso? Aê, maravilha então, não é? Amém. Obrigado, gente boa de Deus, a paz do Senhor. Lembrando que estaremos aqui de volta na quarta-feira que vem. Ok? Quero convidá-lo a continuar conosco na Rádio Benedictus. E pedir, primeiro, que você possa dar um like, um gostei, que você possa compartilhar estes nossos vídeos, são mais de 115 vídeos já. Que você possa, se desejar, você pode ser um cooperador nosso. Estamos aqui, na verdade, há 15 anos neste Ministério de Comunicação, através da internet, com a rádio e TV Benedictus, site em português, site em inglês. Nós ajudamos entidades carentes aqui em Fortaleza. Nós também ajudamos um casal de missionários lá no Paquistão, na cidade de Faisalabad, terceira cidade maior do Paquistão, fica no norte do Paquistão. O Paquistão é um país muçulmano, vocês sabem disso, e o cristianismo lá é perseguido, então nós temos com muito cuidado ajudando aquele casal em nome de Jesus. Se você sente que isso é uma coisa séria, você poderá nos ajudar se assim o desejar. Espero que você possa nos ajudar. Estamos com os detalhes no nosso site. Obrigado, a paz do Senhor, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, a paz do Senhor.